Boa tarde para todas e todos. Meu nome é Valesca e estou dirigindo a PASC no biênio 2021-22, junto com uma equipe coesa e determinada a fazer um bom trabalho. Para os que não sabem, a PASC, Associação Parkinson Santa Catarina, é uma entidade civil sem fins lucrativos, criada em 2004, com o objetivo, entre outros, de congregar os portadores de Parkinson, seus familiares, voluntários, cuidadores, profissionais da saúde, a fim de propiciar informações a respeito da doença. Eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês e quero recebê-los com todo carinho nesse nosso encontro virtual para celebrar o Dia Internacional do Parkinson, que foi ontem, e que nesse ano, diferente de outros anos, não nos permitiu organizar um congresso. Quem sabe no próximo a gente consiga. Esse encontro está sendo promovido pela PASC, com o apoio do Núcleo de Estudos da Terceira Idade, NET, na pessoa da coordenadora, professora Maria Fernanda Alonso da Costa. Para ampliar o nosso conhecimento no tema, foram convidadas as nossas ilustres e dedicadas professoras, doutoras, Ângela Maria Alvarez, do curso de enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Maria Rita Pimenta Rolim, da Fonoaudiologia, também da UFSC. Adriana de Azevedo Guimarães, do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, CEFID, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Márcia Marques, da Psicologia, também do CEFID, UDESC. E o nosso estimado colega Carlos Renato Marcelino, que nos falará sobre sua trajetória de vida com Parkinson. Para o melhor fluxo das falas dos convidados, o som dos participantes ficará desativado. As dúvidas e perguntas poderão ser formuladas ao final, basta levantar a mão ou escrever no chat. Desejamos a todos um ótimo encontro e que cada um possa aproveitar ao máximo do conteúdo que será apresentado por pessoas que, como ninguém, conhecem as nossas demandas como portadoras de Parkinson e que o estão fazendo de forma totalmente voluntária. E elas, com certeza, merecem sempre a nossa eterna gratidão. Muito obrigada. E agora eu convido, então, a professora Ângela para a sua fala. Bem, pessoal, boa tarde. É assim, uma alegria, né? Estarmos aqui, nos encontrarmos, encontrar minhas velhas amigas, né? Urilda, Valda, os demais participantes do nosso grupo, mas também seu Ivo lá de Concórdia, não é, seu Ivo? Ivo Vicente de Concórdia. O seu Ivo está representando outras pessoas que não são da nossa região aqui, né? Mas, então, dar boas-vindas a todos, como já fez a nossa presidente, Valesca, e falar um pouco. Então, a nossa proposta desse trabalho aqui hoje à tarde não era fazer uma conferência, uma coisa muito formal, é um bate-papo informal, né? Uma live, um bate-papo mesmo.
discutindo assim algumas coisas do que a gente tem já feito, realizado ao longo destes anos com os grupos de Parkinson, com os vários projetos que envolvem o grupo de Parkinson, né? Às vezes as pessoas confundem o trabalho que eu faço, que é coordenar o grupo de apoio à pessoa com doença de Parkinson e seus familiares, que tem uma proposta metodológica de estarmos discutindo na horizontalidade e na perspectiva da ajuda mútua o enfrentamento, né, da doença de Parkinson com a própria Associação de Parkinson. Por que isso acontece? Porque em julho de 2003, quando nós fizemos uma palestra aqui e organizamos o grupo, né? Na sequência, já foi criado em 2004 a Associação Parkinson Santa Catarina. E sempre esse grupo para a própria organização da associação. Por que nós fizemos isso? Porque acreditamos que a organização da associação ela é importante porque ela seria a representação formal das pessoas com Parkinson para o pleito de suas reivindicações, né? E o trabalho, por isso é que até hoje a gente se envolve um pouco na associação, um pouco no projeto de extensão que é da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, o projeto de extensão, isso começou pelo departamento de enfermagem, porque nós já tínhamos uma vivência de trabalhar com grupos, e alguns professores da universidade que tinham Parkinson nos procuraram para que a gente trabalhasse também, criasse um grupo para eles, que foram também, consequentemente, os fundadores da associação. No trabalho específico, que é da enfermagem, que é do grupo de apoio, onde nós, além de apoiarmos as pessoas com Parkinson para o enfrentamento à doença, né? Como enfrentar uma doença crônica, né? Uma doença neurológica, que vai desenvolvendo ao decorrer dos anos incapacidades, né? Como é que nós vamos enfrentar essa doença sem falar nela, né? Então, a gente precisa discutir um pouco, falar sobre ela, e entremeado com esta fala, com esta vivência, nós vamos trabalhando os conteúdos de educação em saúde, os conteúdos informativos que apoia o tratamento, a medicação, que apoia o diagnóstico, que apoia a pessoa, como ela vai agora passar a dar as mãos para o Parkinson e conviver com essa doença, né? Então, a proposta é toda essa. E porque o Parkinson não tem só um problema locomotor, né? Ele vai ter outros problemas, prejuízo no sono, prejuízo no funcionamento do organismo, todos os problemas que os portadores vão trazendo para nós nas reuniões, nós vamos desenvolvendo aquele conteúdo na forma de uma informação que a gente busca ser uma informação qualificada, uma informação adequada, né? Para que as pessoas entendam, por exemplo, por que o intestino prende tanto na doença de Parkinson, né? Por que eu não posso tomar medicação e comer proteína ao mesmo tempo? Por que eu brigo tanto com a doença, né? A gente observa as pessoas que chegam no grupo, em que fases, assim, do enfrentamento da doença ele está. Às vezes está numa fase ainda de muita raiva pelo diagnóstico, né? Acho que todos passaram por isso. Outro momento já está mais convivendo, aceitando que precisa conviver com aquele tratamento, não é? Outras fases, outros momentos, a doença evoluiu, então está numa outra etapa da doença, já enfrentando outras dificuldades, além daquelas iniciais. Então, a gente vai acompanhando tudo isso, e é claro, como ele é um grupo aberto, então, cada reunião as pessoas vêm,
né? Ela tem, cada reunião tem um começo, meio e fim. Então, conforme as pessoas colocam as suas dificuldades, também tem sempre alguém para colocar soluções, para propor soluções, né? Como é que eu enfrentei esse problema? Então, o grupo ele é conduzido no sentido de que quem está ali como facilitador, que normalmente sou eu, professora Maria Fernanda, Simoni, que há muito tempo já fez o mestrado e está fazendo o doutorado aqui, ela também tem é muito ligada ao grupo, não é? Fez seus trabalhos no grupo, e outros bolsistas da graduação que estão ali como facilitadores do grupo. Mas o mais importante é permitir que entre as pessoas com Parkinson e familiares conversem entre si e troquem experiências em relação à doença entre si, né? Nós aprendemos muito com isso, não é? E também, às vezes, a informação, ela não está correta. Aí, o que a gente faz? Ajusta a informação da forma com que a gente também tenta ajustar da maneira mais correta, para também não ter uma informação atravessada que não vai ajudar, né? Por exemplo, às vezes... muitas coisas aparecem, por exemplo, as pessoas dizendo, olha, eu estou tomando um suplemento alimentar, né? Então, às vezes a gente vê que as pessoas aí de fora, como abusam de todo mundo, né? Busca-se, e a gente e as pessoas com Parkinson uma necessidade de buscar uma solução para o seu problema, porque é muito angustiante, né? Então, acabam se agarrando a qualquer informação, e às vezes nem sempre essa informação é a mais correta, né? Uma vez eu acho que até que eu tive que dizer, olha, cuidado, isso é uma coisa muito cara, e ela efetivamente não está ajudando no seu tratamento. Então, tem muitas coisas assim que, acompanhando as pessoas com Parkinson, nós temos ajudado neste sentido, sempre levando informação, porque a pessoa não pode tomar decisões sobre sua vida e respeitando sua autonomia. As pessoas não podem tomar decisão sobre sua vida se ela não tem a informação, né? Mas agora que a gente retomou as lives, nós estamos trabalhando muito o conceito de autocuidado. Como é que eu vou me autocuidar, né? Até quinta-feira nós vamos falar sobre autocuidado e quedas, né? Então, como é que eu vou me cuidar se eu não tenho a informação correta? Eu tenho que lidar com a informação correta. E para as informações relacionadas à doença, como é que é a evolução da doença, o que é a doença de Parkinson? Muitas pessoas, quando chegam para nós, não têm essa informação. Então, é esse o trabalho que o grupo de apoio faz. E como ele tem o nome, grupo de apoio. Então, a proposta é nos apoiarmos mutuamente, né? Depois, outros projetos surgiram, como a fonoaudiologia, né? Assim que abriu o curso de fonoaudiologia na universidade, a gente foi fazer parceria com a Maria Rita, e hoje tem aí um projeto de grande sucesso e que faz tanto bem para o grupo como um todo. Então, também essa troca, essa interdisciplinaridade, essa troca, né, ela é muito importante. Ela acontece entre os profissionais, deve acontecer entre os profissionais, e deve acontecer também com os profissionais e vocês e seus familiares. Porque quem sabe da doença são vocês. Não adianta a gente dizer, faça assim, é assado. Mas quem vive a doença são vocês. E esse é um tipo de doença que a gente precisa aprender realmente com vocês, tá? Depois da Maria Rita, depois da parceria com a Maria Rita, antes da Maria Rita, nós tínhamos parceria com a Educação Física aqui da UFSC. Depois com a fonoaudiologia, depois nós vamos fazer parceria com o Cefid, lá da UDESC, né? Que é um centro de capacitação física, né? E que havia lá professores de educação física e fisioterapia, que também é muito importante, e fomos trabalhando isso, e de lá também eles foram desenvolvendo seus projetos na área, né? E por último, só para não gastar muito tempo,
dizer também que nestes projetos que a universidade oferece, e que a PASC faz parceria com as universidades, tanto o UFSC quanto o UDESC, também serve de campo de ensino e campo de pesquisa para os nossos alunos. Então, também é uma parceria para nós, né? Então, é uma parceria, é uma articulação da própria associação, mas funciona como uma parceria importante na formação de novos, de profissionais, né? Que vão trabalhar e desenvolver pesquisa, têm desenvolvido pesquisa. Vocês, muitas vezes, são solicitados a contribuir com as pesquisas dos estudantes, né? Ao mesmo tempo que eles contribuem na oferta deste serviço, dessa assistência à saúde que nós oferecemos, todos nós aqui, né? Por último, vem a professora Márcia, que também vai falar aqui conosco hoje, né, da psicologia. Bem, então é isso que é o trabalho da enfermagem, é um projeto já de mais de 15 anos dentro do departamento de enfermagem, é um projeto reconhecido, consolidado, né? Sempre nós, a maior parte do tempo desses 2003 para 2021, né, já são 17 anos, né? Então, a maior parte do tempo nós estivemos dentro do NET, que também é um outro setor da universidade que apoiou o projeto e que até hoje as reuniões eram lá, né? Lá no nosso mini auditório do NET, lá nós tínhamos o deck, onde a gente fazia as atividades externas, e a copa que fazíamos o café. Tudo isso nós estamos com muita saudade, né? E desde setembro, começamos, então, a fazer as lives, as reuniões em lives. Continuamos elas 2 vezes por mês, né? Porque outra característica da diferença da fono e da educação física, que são atividades de reabilitação físico-motora, né? O nosso momento é um momento mais reflexivo, e que, então, precisa de ter um espaço de tempo entre uma reunião e outra, para também não ser muito cansativo. Então, por isso que ela é só 2 vezes. Não é porque a gente não quer encontrar com vocês, não. É porque a gente quer dar um espaço para vocês, por isso é que ela acontece 2 vezes por mês, tá? Então, é isso. Acho que ali, a próxima reunião, então, nós teremos ela agora, dia 15 de abril, né? Hoje é dia 15 de abril, quinta-feira, tá? Convido todos a participarem. Nós vamos falar sobre o autocuidado na prevenção de quedas. Obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à PASC, né, e ao NET pelo convite. Tem muitas pessoas aí que eu não conheço. Meu nome é Maria Rita Pimenta Rolim, eu sou fonoaudióloga, especialista em voz e certificada pelo método Lee Silverman Voice Treatment, que é específico do Parkinson. A minha fala aqui com vocês hoje, ela vai ser mais no sentido nos aspectos fonoaudiológicos da doença de Parkinson, né? Gostaria de dizer que logo que eu entrei na universidade, a primeira pessoa que me chamou foi a professora Ângela, justamente pela minha experiência clínica, porque antes de entrar na universidade, eu exerci clínica por 30 e tantos anos, e depois é que eu fui ser professora. Então, vamos voltar ao nosso Parkinson, né? Então, os sintomas mais comuns que as pessoas conhecem é o tremor, é a rigidez, a lentidão dos movimentos, mas existem sintomas que são bem específicos da área da fonoaudiologia. Por exemplo, uma voz monótona, ou seja, uma voz com uma baixa intensidade, sem mudar muito a frequência. A gente tem a fala imprecisa, ou seja, a pessoa não consegue articular bem as palavras, e todo mundo pede para ela repetir 1, 2 vezes, até que daqui a pouco ela até para de falar, porque se sente incomodada com essa situação. E, além disso, a gente ainda tem algumas dificuldades para engolir, como as pessoas que têm algumas dificuldades e se engasgam durante as refeições, às vezes até com a própria saliva,
com um copo de água, coisa parecida. Todos esses sintomas, na verdade, eles acompanham o nosso envelhecimento, mas na doença de Parkinson, eles são mais fortes, um pouquinho mais fortes, tá? As pessoas com idade também vão ter muitas características dessas, porque a falta de controle desses músculos faz com que as funções da deglutição, que é o engolir, da fala, da emissão vocal, da respiração, fiquem um pouco defasadas, um pouco atrapalhadas. Então, esses músculos que a gente utiliza para falar, para respirar, para engolir, são os mesmos. Então, tem que ter uma sincronia entre eles para que as coisas aconteçam de uma forma adequada. Então, com o tempo, esses músculos da nossa face, do rosto, da garganta, eles começam a enfraquecer e essas dificuldades, elas podem aparecer, tá? Junto com a dificuldade de fala, também pode aparecer a dificuldade de engolir. Então, por esse motivo que o tratamento da fonoaudiologia relacionado ao Parkinson, ele deve ser o mais breve possível. A partir do momento que eu tenho o diagnóstico, é interessante a gente já começar o tratamento, que é para a gente poder reduzir esse enfraquecimento dos músculos e minimizar a progressão da doença, que é uma doença neurológica progressiva. Então, o tratamento do Parkinson com a maior evidência científica no mundo é o Lee Silverman, e ele tem um enfoque básico na musculatura da laringe, aqui da nossa garganta, que ele tenta abordar, com esse enfoque do Lee Silverman, ele tenta abordar os músculos da laringe, para poder auxiliar nos desvios da fala, da voz, e também da deglutição do indivíduo. Então, quando a gente trabalha essa musculatura, a gente está fazendo uma exercitação que a gente chama de mioterapia, ou seja, a terapia dos músculos da face e da laringe, e, ao mesmo tempo, a gente tenta coordenar essas estruturas para que elas mantenham as funções básicas de respiração, mastigação, deglutição e, em consequência, uma boa fala, tá? Então, como a professora Ângela falou no início, eu entrei na universidade em 2010 e, como professora universitária, a gente tem que ter projetos de extensão, então eu coordeno esse projeto que se chama Comunicação Vocal nos Portadores de Parkinson, que começou lá em 2010, muito em função da professora Ângela, que me convidou. E também tinha a professora Lúcia e a professora Silvinha, né? Que a Silvinha e a Lúcia, acho que eu me lembro delas no NET, mais no NET. Então, o objetivo do nosso projeto, ele é um atendimento fonoaudiológico especializado para o grupo, tentando, então, ampliar essa assistência na área da voz, da linguagem, deglutição e, atualmente, também a parte da cognição. Então, inicialmente, o projeto contou com os alunos de graduação da fonoaudiologia. Aí, em 2011, a professora Maria Isabel, que é do curso de fonoaudiologia também, da área de linguagem, ela ingressou na UFSC, eu convidei ela para participar, e depois ela também se certificou no método Lee Silverman. E nos últimos anos, a gente teve a inclusão dos alunos da psicologia, que eu estou vendo aqui, alguns deles que ingressaram junto com os alunos da graduação para trabalhar essa parte mais cognitiva. Os nossos encontros, eles sempre foram presenciais, desde 2010, às quartas-feiras. E aí, com a pandemia, o que a gente teve? Eu acho que um mês e um pouquinho de afastamento, né? Em função do isolamento social necessário, eu comecei a conversar com alguns voluntários, o Pedro, da psicologia, a Sandra Mendes, da fonoaudiologia, a Morgana, e eles me auxiliaram muito nesse período e começaram a entrar em contato com os portadores para ensiná-los a usar os aplicativos que a gente poderia ter esses contatos virtuais, né? Então, eu tenho muito a agradecer aos alunos, que se não fosse por eles, a gente talvez não tivesse esses atendimentos que foram muito importantes. Então, inicialmente, esse aprendizado do uso da tecnologia foi feito mais pelos alunos, porque até eu tinha muitas dificuldades para usar a tecnologia. Estou vendo o Pedro agora. Obrigada, Pedro.
E essas atividades, elas são atualizadas a cada semana, se troca alguns exercícios, sempre procurando atender a demanda dos portadores. A música faz parte das nossas atividades, assim como também o trabalho de memória, atenção, raciocínio, funções executivas, entre outras, isso com auxílio do pessoal da psicologia, que também faz alguns atendimentos individualizados, assim como os da Fono também fazem alguns atendimentos individualizados, com o objetivo de realmente fazerem eles trabalharem, para não ficar só uma vez por semana, né? Então, para a gente poder encerrar a minha fala, eu queria dizer que a adesão aos nossos atendimentos é bastante grande, e a gente observa que a cada encontro a gente fica mais contente, mais feliz de se encontrar, tem uma alegria no rosto de todos os que participam lá do grupo, né? E uma questão que a pandemia trouxe foi essa questão também de eles terem terem desenvolvido essa habilidade de lidar com a tecnologia também, tá? O nosso grupo, em princípio, quando é presencial, ele é um grupo aberto, mas no teleatendimento a gente tem um pouco de restrição em função do que o Conselho de Fonoaudiologia permite com relação aos atendimentos, né? Mas eu fico aqui à disposição, se alguém quiser perguntar alguma coisa, e gostaria de agradecer mais uma vez, né, a PASC, em nome da Valesca, né, a professora Ângela. Eu vi que agora a Maria Fernanda é da direção do NET, né, coordenação do NET, e a gente está sempre aqui à disposição, enquanto a gente estiver trabalhando, a gente vai tentar ajudar as pessoas que são portadoras, tentar auxiliar suas famílias também e os cuidadores, tá bom? Um abraço grande e obrigada pelo convite mais uma vez. Eu gostaria de agora passar, então, a palavra para a Adriana Guimarães, que é professora e doutora do Cefit, né? Na educação física, como educadora física. Prazer em conhecê-la e uma boa fala para você. Obrigada, Maria Rita. Já conheço muito o teu nome. Eles falam muito de ti, das tuas atividades. Então, não te conhecia presencialmente, nem o teu rosto, mas assim, a tua fala, olha, está no nome de todos, está na boca do povo aqui dos alunos. Falam demais de ti. Obrigada, então, obrigada. Antes de mais nada, boa tarde a todos. É uma enorme satisfação estar aqui conversando com vocês. Quero agradecer muito o convite à PASC, ao NET, em nome da professora Ângela, agradecer a Valesca, né? Nossa aluna aqui, um prazer conhecer a Valesca esse ano, e esse doce que é a Valesca e que nos atende, nos acolhe em vários momentos, então, uma querida. Agradecer também a fala da Maria Rita, né? A gente está sempre aprendendo, então é muito positivo isso. A Márcia, que daqui a pouco vai estar falando um pouquinho sobre a parte da psicologia lá do Cefid e da UDESC, que é a minha parceira. Ao Renato, que eu já ouvi em outros momentos, em outros eventos que a gente teve da PASC. Então, a gente também aprende muito com o Renato, que é a pessoa que convive diariamente com a doença e luta com ela, e faz com que a gente também reflita um pouco sobre a nossa vida, o nosso dia a dia, e a Maria Fernanda do NET da mesma forma. Então, muito obrigada, gente, por estar aqui esse momento. Foi pedido que eu falasse um pouquinho sobre o que a gente vem desenvolvendo no Cefid, na UDESC, e eu falo um pouco rápido, sou manezinha da ilha, e como diz a Valesca, eu sou professora empolgada, porque eu sou uma pessoa empolgada com a vida, eu sou empolgada pelo que eu faço, eu adoro o que eu faço, então, se eu estiver falando muito rápido, vocês me dão um cutucão que eu diminuo, tá? Eu preparei uma fala, eu vou compartilhar a tela. Então, o que eu queria conversar com vocês é o seguinte, no Cefid, na UDESC, a gente tem um programa de extensão que chama-se Ritmo e Movimento. Dentro desse programa Ritmo e Movimento, nós criamos uma ação que chama-se Dança
como ação terapêutica para as pessoas, para os portadores com a doença de Parkinson, que tem a minha coordenação, como a Maria Rita falou, eu sou a professora Adriana Guimarães. E aí nós criamos esse programa, né, essa atividade lá dentro do Cefid da UDESC. E aí foi pedido que eu falasse um pouquinho aqui para vocês em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson, o que a gente sabe que é de extrema importância para as pessoas que conhecem a doença, para as pessoas que desconhecem a doença e para as pessoas que lutam diariamente com a doença de Parkinson. Aqui tem uma foto do nosso grupo, alguns que estão aqui na tela estão se vendo nessa foto. Tem a foto também dos participantes, dos voluntários desse grupo. A Márcia está aqui nessa tela, a professora Alessandra Svarovski, que eu vou falar dela, também está aqui. Então, aqui é para mostrar um pouquinho do nosso grupo, né? Esse grupo que nos acompanha lá no Cefid. E aqui nós temos o que eu falei antes, né? A Márcia, que é a nossa psicóloga, a Alessandra, que é a professora da fisioterapia, que eu vou falar um pouquinho, e algumas dos nossos voluntários que trabalham lá no centro, e os nossos participantes maravilhosos, que alguns, inclusive, estão aqui na tela. E aí, quem somos nós, né? Que projeto é esse? Nosso projeto no Cefid, ele teve início em 2014. Então, a gente está aí com um projeto há mais ou menos 7 anos. Por que eu estou falando no Cefid? Porque antes da minha entrada, o projeto com atividade física, ele já existia. Esse projeto ele já acontecia com a parceria da professora Alessandra Svarovski, que trabalhava com a fisioterapia lá no CCR. E antes de eu entrar no projeto, o projeto ele já acontecia em parceria com o Centro Catarinense de Reabilitação, no qual a professora Alessandra, com a fisioterapia, ela tinha uma parceria com a professora Marisa Amorim, lá na UFSC, com o trabalho com a dança. Com a aposentadoria da professora Marisa Amorim, elas conversaram comigo para que eu assumisse a parte da dança lá no CCR. Então, a parte da educação física, do CDS, que é o Centro de Educação Física que a gente tem na UFSC, retirou-se desse projeto da doença de Parkinson, e o Cefid, que é o Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, entra com a parte da educação física na doença de Parkinson, com a minha pessoa e com o projeto. Então, eu e a professora Alessandra, fisioterapia e educação física, formamos uma parceria a partir de 2014. E a gente faz essa parceria lá no Centro Catarinense de Reabilitação, no qual a gente atende as pessoas com a doença de Parkinson. Então, aqui a gente está lá no Centro Catarinense de Reabilitação, nessa foto, mostrando o nosso trabalho que é feito lá com uma grande parceria no Centro Catarinense. O que acontecia lá? A gente tinha primeiro a fisioterapia, 1 hora, e posteriormente a gente tinha a atividade física com a dança, também 1 hora. Esse projeto lá, ele durou em torno de 4, 5 anos no Centro Catarinense de Reabilitação, e ele funcionou muito bem. Inclusive, a gente ainda tem aqui alguns dos nossos portadores que faziam atividade lá, que depois migraram para o Cefid. Em 2018, o projeto ele sai do CCR e ele vem para o Cefid. E por que ele sai do CCR? Ele sai do CCR porque a gente teve alguns problemas em função das instalações, do espaço físico, que não conseguia mais agregar o número grande de participantes que a gente tinha naquela época. E aí a gente vem para o Cefid, que a gente tem instalações maiores, que dá um suporte maior para essas atividades. E aqui, junto com a parte das aulas de dança, a gente incluiu as aulas de atividade física. Por que a gente inclui também atividade física? Dança é atividade física. Mas a gente inclui a aula de atividade física porque a gente tem ginásio, a gente tem pista de atletismo, a gente tem campo de atletismo, nós temos auditório e a gente tem as salas de aula. Então, como a gente tem maior número de instalações e maior número de materiais, a gente conseguiu fazer um atendimento, a gente conseguiu fazer uma estrutura de aula melhor do que a gente tinha no CCR. O nosso leque de materiais no Cefid é muito maior do que a gente tinha no CCR.
Então, aqui a gente conseguiu fazer uma organização, uma estruturação melhor do que a gente tinha lá no CCR. Também em 2018, a gente faz uma parceria com o BPARC, que é a Iniciativa Brasileira de Reabilitação na Doença de Parkinson. O que é isso? É uma iniciativa no qual a gente agrega ensino, pesquisa e extensão. O ensino, no qual a gente trabalha o ensino direcionado aos nossos alunos, no quais eles podem fazer estágios, eles podem ter a oportunidade de fazer a sua bolsa como voluntariado nas nossas atividades de extensão, as pesquisas que são desenvolvidas em seus trabalhos de conclusão de curso, de mestrado, de doutorado. Então, a gente consegue, com o nosso projeto de extensão, ensinar os nossos alunos que estão iniciando a sua carreira, tanto da fisioterapia, quanto da educação física, ou de outras áreas que, porventura, venham nos procurar. Aqui a gente tem uma foto que mostra a parte lá da nossa pista de atletismo, né, mostrando que a gente não se atém apenas a um espaço fechado, as nossas atividades vão além do espaço fechado, além do ginásio, a gente tem essa oportunidade de trabalhar em diferentes contextos no Cefid, porque o Cefid nos possibilita isso. E quem me conhece, né, os alunos que estão aqui, Giovanni, Verônica, Osmar, Nádia, sabem que a Adriana, ela é um pouco expansiva demais, então ela fala alto, ela ri, ela propõe atividades que são barulhentas, balões, bolas, muita música, e então o nosso grupo ele é um pouco barulhento para alguns locais. Então, quando os locais são abertos, ele proporciona com que a gente possa vivenciar com maior alegria, com maior vivacidade as nossas atividades. Então, o Cefid nos proporciona esse tipo de coisa. Como que são as nossas aulas no presencial, né? Como é que elas eram até o dia 17 de março de 2020 e como elas vão voltar a ser, porque a gente já está louco para voltar, então daqui a pouco a gente está retornando. As nossas atividades, elas aconteciam 2 vezes por semana, terça e sexta-feira, durante 1 hora, 60 minutinhos, e elas contavam, em média, com 40 pessoas, né? 40 portadores com a doença de Parkinson. No presencial, nós tínhamos, primeiro, atividade com a fisioterapia e, logo em seguida, as atividades com dança e ginástica lá no Cefid, em Coqueiros. Para quem não conhece o Cefid fica em Coqueiros, logo depois do Clube 12. Então, é bem fácil de chegar no Cefid. Esse presencial, ele tinha o diferencial das atividades. O que a gente fazia nesse modo presencial? Então, nós oferecíamos atividades que elas iriam contemplar tanto a parte da dança, né, no qual a gente oferecia diferentes tipos de dança de salão, no qual os alunos tinham forró, eles tinham bolero, eles tinham tango, eles tinham tchá-tchá-tchá, que eram as diferenciações da dança. Nós tínhamos a parte da atividade física, no qual a gente tinha o treinamento de força, mobilidade, alongamento, a parte funcional, e tudo isso era organizado de acordo com um calendário semestral. Então, a gente fazia semestralmente o nosso planejamento. Esse planejamento, ele sempre foi feito e é feito também agora no modo online, de acordo com a necessidade dos nossos alunos. Então, os nossos alunos chegam para nós, e o que a gente vai observar? Bom, estou percebendo que o Osmar está com uma dificuldade da marcha. Ele está arrastando os pés. Não só o Osmar, vários nossos alunos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enfatizar na minha aula atividades que favoreçam, né, a diminuição desse problema da marcha. A maioria dos meus alunos está com mais dificuldade no equilíbrio. Opa, eu vou trabalhar, então, atividades que favoreçam a diminuição, o aumento, a melhora do equilíbrio. Então, sempre o nosso planejamento está diretamente relacionado com as dificuldades encontradas nos nossos alunos, sejam elas motoras, sejam elas não motoras. Todo planejamento é organizado dessa forma. E claro que a gente tem alunos em diferentes estágios da doença de Parkinson.
desde o estágio 0 até o estágio 4 e 5, que são pessoas que já estavam na cadeira de rodas. E a gente sempre tentou e tenta organizar o nosso planejamento para que todos estejam incluídos nas aulas presenciais. Isso enquanto era o presencial. Outra coisa bem importante é trabalhar o lúdico, tá? Então, assim, o lúdico, a sociabilização, os jogos cooperativos, a própria competição. A gente tem um público que adora uma competição. Eles adoram ser estimulados, né? Tem um grupo aqui, o Giovanni já está rindo, eles adoram uma competição. Divide o grupo em 2 equipes e coloca para competir, que vocês vão ver o que eles conseguem fazer. Coloca uma bola na mão deles e vê o que acontece, né? Parecem crianças, né? Que eu tenho que segurar, porque se eu não seguro, tem gente pulando, saltando, fazendo loucuras. Então, a gente também tem que ter um cuidado nesses aspectos. Mas isso é super importante, porque para estimular memória, estimular a criatividade, estimular as várias valências físicas e psicológicas. A gente também trabalha muito com a dicção, com a voz, quando a gente vai trabalhar o canto, quando a gente vai trabalhar o brinquedo cantado nas nossas atividades, com o intuito de fazer eles falarem alto, claro, durante as atividades. Então, todas as vezes que a gente faz o planejamento, todas essas questões são levadas em consideração nas nossas aulas. A dança, o montar a coreografia, também é algo muito importante. A gente monta a coreografia e tem as apresentações. O nosso grupo já se apresentou no Teatro Pedro Ivo, já se apresentou em congressos e simpósios, no próprio Cefid. E não é só o fato de apresentar por apresentar, mas mostrar que a gente pode, que a gente tem capacidade, que esse corpo, mesmo esse corpo apresentando uma doença, ele é um corpo que ele é capaz, ele é um corpo que ele pode. Ele não é um corpo que, apesar da doença, não pode fazer tal coisa. Não, ele é um corpo que, apesar da doença, ele tem todas as possibilidades. Então, a dança, ela vem mostrar todas essas questões quando a gente trabalha de diferentes formas. E aí, o que aconteceu, né, quando veio a pandemia e a gente precisou parar as atividades em 17 de março? A gente estruturou as aulas, em aulas no quais a gente encaminha para o grupo do WhatsApp, o que a gente chama de hora da aula, que são vídeos que são montados diretamente para o nosso grupo. Então, esses vídeos, eles são montados pela Camille, orientados por mim, e esse vídeo, ele é mandado no período matutino, para que os nossos alunos tenham o dia todo para fazer a aula. Recebe de manhã, opta em fazer de manhã, à tarde ou à noite a aula, e essas aulas são organizadas em um dia da semana é um trabalho de membros inferiores e core, que é o trabalho abdominal, postura. No outro dia são membros superiores e core novamente. O outro dia é dança, o outro dia é uma junção de tudo, e no outro dia eles têm a live, que é aqui, como nós estamos, no qual todo mundo entra na câmera e a gente conversa sobre o que está acontecendo, se os vídeos foram fáceis, se foram difíceis, e fazemos a aula no presencial, né, no modo remoto, aqui com todo mundo. Hoje a gente dividiu, inclusive, o grupo em 2, então a gente tem um grupo que entra na tela fazendo pilates, e a gente tem um outro grupo que entra na tela continuando com as atividades de dança, como uma forma de a gente conseguir corrigir melhor os movimentos, melhorar a organização das atividades, porque às vezes, tendo 20 na tela, 25 na tela, a gente não conseguia fazer toda essa correção dos movimentos. Então, a gente dividiu o grupo para que a gente conseguisse melhorar essa estruturação da aula prática. Continuamos terças e sexta, do mesmo horário da aula, nas atividades online. A gente não mudou isso. E o grupo do WhatsApp é um grupo extremamente ativo. É uma grande família, no qual um auxilia o outro, um ajuda o outro. Né? Então, assim, tem um problema, coloca, chama, tem o outro, vai ali, estrutura e assim por diante. A atividade online é boa? É o que a gente tem no momento.
Claro que o presencial é muito melhor, o estar em contato com todos é muito melhor, ele agrega, ele ajuda, tem a sociabilização, tem o contato, tem o abraço, tem a mão junto, mas a gente não poderia deixar de estar fazendo o trabalho. Então, a solução que nós observamos nesse momento foi o trabalhar de forma remota, a atividade física, a dança, dessa forma. Porque o não fazer não existia para nós. A gente precisava continuar a trabalhar a atividade física e a dança. Todos entram? Não, nem todos entram. Existe a barreira da tecnologia, existe a dificuldade de não ter um bom celular que baixe o bom aplicativo, de não ter uma boa internet, a internet oscila e eu não consigo entrar, de não ter o computador. Então, nem sempre estão todos na tela, às vezes um entra, cai, não consegue acessar o link, então a gente tem uma grande barreira. Por outro lado, os nossos alunos aprenderam uma nova ferramenta, aprenderam a desenvolver uma outra forma de trabalhar, que é o acessar um link, que é o entender a tecnologia de uma forma diferente, que é o conversar e manusear essa tecnologia que é o celular, quer mandar uma mensagem de voz, quer fazer um vídeo. A gente teve semana passada depoimentos magníficos sobre o que é conviver com a doença de Parkinson, que a gente pediu para eles fazerem, e a maioria fez, mandou mensagem de voz, preparou seu próprio vídeo e colocou no nosso grupo do WhatsApp. Então, o que eu percebo é que eles estão quebrando paradigmas, eles estão quebrando as próprias barreiras que foram impostas pela doença, né? E não deixam de fazer porque tem uma doença específica. E isso, para nós que trabalhamos com eles, é magnífico de perceber isso. E para finalizar, o que eu posso dizer é que a atividade física, a dança, ela proporciona inúmeros benefícios, já documentados em vários estudos, em vários artigos, sejam nacionais, sejam internacionais, mostrando os benefícios nos sintomas motores, nos sintomas não motores, nos quais o não fazer atividade física, ele acaba provocando muitas vezes um aceleramento na própria doença. E o fazer atividade física faz com que muitas vezes a gente consiga diminuir ou amenizar a sintomatologia. Então, é muito importante que a gente pratique a atividade física, seja ela qual for. A escolha é minha, aquela que melhor me provoque prazer ao realizar aquela atividade física. Seja uma caminhada, seja uma corrida, seja uma dança, mas eu escolha aquela atividade física que vai me beneficiar esse prazer, porque eu vou estar melhorando tanto o meu estado de humor, quanto os meus sintomas de depressão, de ansiedade, de apatia, meus problemas de sono. Então, assim, tudo vai girar num crescente de benefícios. A gente conseguiu publicar vários estudos no grupo, como eu falo. A gente tem esses estudos, caso alguém tenha interesse de ler, posso encaminhar para vocês. Eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, né? Muitos dos nossos alunos estão aqui que não me deixam mentir. Nós temos a Kathleen, temos a Jéssica, temos o Matheus, temos a Camille, temos a Alicia, e eles são pessoas que trabalham, porque sozinho a gente não consegue fazer nada, então essa equipe faz com que a gente consiga desenvolver um excelente trabalho. Temos a Márcia, que está aqui, que é a nossa parceira, uma grande parceira que faz um trabalho com a psicologia maravilhoso, é uma parceira voluntária que atende os nossos alunos uma vez por semana. Ela já vem fazendo esse trabalho há quase 3 anos, aqui no Cefid, na UDESC, de uma maneira voluntária e de forma presencial, e hoje continua conosco de forma online. E dessa forma, eu encerro a minha fala, passo a palavra para a Márcia, e agradeço, gente, a oportunidade de poder trabalhar com esse grupo, que eu gosto muito, que eu aprendo diariamente com eles, né? Que eles moram aqui no meu coração e eles sabem disso. Muito obrigada e a palavra é tua, Márcia.
Eu quero agradecer a Pasque, Valesca e demais pessoas aqui. Alguns eu não conheço pessoalmente, né? Mas pelo convite, e principalmente ao Desk, que me deu de presente essa experiência, né? Pela figura da Alessandra, que na época, em 2018, em agosto, conheci meu trabalho, sou psicóloga, psicodramatista, educadora, então eu sempre trabalhei com grupos, com sala de aula, com clínica também, e ela me apresentou o grupo na fala, apresentando o projeto, muito entusiasmada, né, e apaixonada, e me convidou, Márcia, topa, vamos lá, tem tantos trabalhos acontecendo, vai conhecer o grupo, e eu fui e me apaixonei pelo grupo, né? A proposta inicial, eu nunca tinha lido nada sobre Parkinson, eu não participava de nenhuma pesquisa, eu como psicóloga, que trabalho com gente que quer se entender, gente que é sensível, que sofre como todos nós, que sente tudo. Com esse sentimento, eu me encontrei com o grupo, né? Para que a gente pudesse, estando juntos, construir momentos nesses encontros, que foram inicialmente lá de agosto de 2018, era uma vez por semana, durante 1 hora. Então, depois que eles saíam das atividades com a Adri, eu iniciava, ou com a Adri ou com a Ali, na fisioterapia ou na dança, eu iniciava o encontro. E, no primeiro momento, o interesse de possibilitar o encontro de uma outra maneira, complementar esse encontro, não só... o encontro já tinha um encontro na modalidade física, o encontro nas atividades para desenvolvimento, para fortalecimento muscular, enfim, de tudo que já foi tão bem colocado aqui, mas eu entrei com essa proposta de um encontro de todos se olharem e diante de tudo que já existia, de todas as propostas que existiam, como cada um se via e via o outro. Porque muitas vezes é muito difícil a gente se olhar, né? A gente se olhar no espelho, a gente olhar o outro como nosso espelho. E ali, em um grupo, e neste grupo também, mas em um grupo, a gente tem exatamente essa possibilidade, que é a possibilidade de, ao compartilharmos algo nosso, ao nos colocarmos, a gente tem a possibilidade de ouvir histórias, a gente deixa de se sentir sozinho, a gente se sente acompanhado, a gente se sente acolhido, né? Seja em qual for situação. E neste grupo de pessoas que também tinham Parkinson, isso era uma coisa que eu sempre dizia para eles, também tem Parkinson, mas não são só Parkinson, né? Então, o que mais temos aqui para compartilhar? Quem fomos? O que trabalhos desenvolvemos? Quem são as nossas famílias? De onde eu vim? O que eu construí? E durante muito tempo esse trabalho foi feito em forma de encontros com oficinas. Então, nós, por exemplo, teve apresentação de várias formas, por cartazes, por gravuras, já desenvolvendo uma coisa de linguagem, de expressão, de se colocar no grupo. E depois, a partir da apresentação, que nós tínhamos pessoas que conviviam há muito tempo, não sabiam que o colega tinha desenvolvido tal tarefa, ou tinha trabalhado na empresa tal, ou que tinha se formado em tal. E isso tudo nos levou a um outro jeito de relacionamento nesse grupo. E aí nós bolamos encontros, por exemplo, tinha o Giovanni como agrônomo que fez o encontro da germinação, levamos terra, levamos semente, e aí todo mundo plantou e todo mundo saiu com planta. Aí teve a pessoa que entendia de chás e que plantava na sua casa, levou vários tipos de chás, e a gente percebeu a primeira textura, a gente sentiu o cheirinho, o perfume do chá, e a gente fez o chá, e a gente viu para que servia o chá. E assim foi com quem trabalhou no trânsito, trabalhava como motorista, e quem trabalha, enfim. E os encontros tinham esse objetivo. Quem eu sou, o que eu trago, e com essas ferramentas continuar lidando com, então, as dificuldades que a doença vai trazendo, né?
Então, se é difícil muitas vezes para muitas pessoas o próprio envelhecer, perder algumas habilidades, quando a gente encontra fisicamente algum problema também, a gente também tem dificuldade. A gente briga, como disse o Carlos Renato, a gente pergunta por que comigo, e isso não ajuda em nada, né? Por mais que possamos ter esse momento também, que faz parte da fase de tudo, né, que nos chega novo. Mas o objetivo dos nossos encontros foi muito nesse sentido, de poder desenvolver ferramentas que, a partir da relação que se formou nesse grupo, que já existia, que foi ampliada com todos esses trabalhos, para lidar com todas as situações que surgiram e que contando alguns mais adiantados, já passando, outros iniciando. Tivemos dramatizações, eu lembro de um dia, acho que a Ali não está aí, mas nós fizemos um trabalho que em psicodrama foi muito lindo, que nós conversamos com o Dr. Parkinson, nós conversamos com a doença de Parkinson, né? E cada um entrou no lugar e pôde falar, e pôde perguntar, e pôde queixar, e pôde chorar, e pôde xingar, por que eu, por que isso? Então, essa condição de trabalhar com o emocional, como a gente sabe, o nosso corpo, ele é único e ele sente tudo, né? Então, a minha situação emocional está diretamente relacionada também a muitos aspectos de como eu desenvolvo, né? Ou a minha respiração, ou o meu metabolismo todo é alterado, né? Então, podemos também desenvolver uma condição um pouco mais equilibrada, né, com as pessoas que já têm, por vários fatores, isso de alguma maneira atravessado por todas essas situações novas, por medos, por receios, né, por medicações fortes, por toda a batalha que tem. Então, esse grupo, com a psicologia que a gente chama Psicodesk, que a gente apelidou, assim, Psicodesk, a gente também formou um grupo de WhatsApp, que quando iniciamos a pandemia a gente precisou se adequar também, e como fazer a nossa roda de conversa, como fazer o nosso momento de jogos, de autoapresentação, a nossa caixa de relicários, os nossos registros por fotografia, tudo, as nossas rodas de música, dessa maneira, e a gente está adaptando, e a gente constrói juntos, é uma co-construção o tempo todo, muito da percepção, o que o grupo está pedindo, o que está precisando, situações delicadas quando sofremos perdas, situações agora a pandemia que mexeu com todos nós, de como caminhar, é uma música, é um poema, é um relato, uma escuta empática, como foi tão bem falada, a importância de uma escuta empática, eu estou sendo entendido, compreendido, você acolhido. Então, eu vejo que esse espaço com a psicologia, sozinho, não teria como, os profissionais todos juntos, acho importantíssimo, espero que a gente possa, em outros momentos, estar juntos para realmente trocarmos, eu tenho muito a aprender, né? Muito a caminhar junto, aprendo a cada encontro com o grupo, mas é exatamente a questão de que juntos somos mais fortes, né? Juntos a gente compartilha conhecimentos, experiências e se constrói uma situação que pode ser melhor para todos nós, né? Então, o que eu queria trazer para vocês, assim, em poucas palavras, porque eu sei que o tempo já foi atravessado por várias situações hoje, né? É que é um grande prazer estar com esse grupo. São pessoas que realmente fazem parte da minha vida, né? É impressionante como a gente vai criando esses laços, e isso tem a ver com essa questão toda que o grupo, quando eu já entrei, já tinha, né? E quero agradecer a oportunidade de estar aqui e de seguir aprendendo com todos vocês, e estamos sempre aberta também para qualquer situação, seja com familiares, sendo com as próprias pessoas do grupo, com os colegas, porque a gente está junto sempre, tá? Muito obrigada. Uma boa tarde, ou já uma boa noite, né? Já anoiteceu. A todos e a todas, para mim é uma honra
estar participando dessa live sobre a doença de Parkinson. Eu sou farmacêutico bioquímico, meu nome é Carlos Renato Marcelino, sou aposentado. Hoje vou falar da minha experiência como portador da doença de Parkinson. Primeiro, vou fazer uma breve explanação sobre a doença de Parkinson. Na sequência, um relato das fases da doença de Parkinson. Por fim, o que eu penso sobre a doença de Parkinson. O que é a doença de Parkinson? É uma doença degenerativa, progressiva e não tem cura. Os neurônios de uma região do cérebro chamada de substância negra, responsável pela produção e liberação de um neurotransmissor chamado dopamina, vão morrendo e essa deficiência causa o transtorno cerebral que afeta a capacidade de controlar os movimentos, principalmente o movimento fino, abrir e fechar a mão, por exemplo, abotoar uma camisa, tudo isso tem muita dificuldade, né? Ele piora com o tempo, que ele é progressivo, né? Mas cada paciente tem seu ritmo. Então, ele acontece em diferentes fases, né? Entre um neurônio e outro, existe um espaço, fenda, chamado de sinapse. Nesse espaço entra a dopamina, que é um neurotransmissor, ou que se chama mediador químico, um hormônio, né? Transmitido ao impulso nervoso de uma célula para outra. No Parkinson, os neurônios vão morrendo e produzindo cada vez menos dopamina, portanto, menos comunicação entre os neurônios, o que afeta o movimento fino. Então, essa breve introdução é para entender esse mecanismo. Então, um neurônio se comunica com o outro, e nessa fenda entra a dopamina que faz a mensagem, que vai chegar até um músculo, né? Então, só para ter uma noção, para quem é leigo, nessa questão da doença, né? As pessoas que convivem com o portador de doença de Parkinson só percebem que tem algo errado quando 80% da substância negra já está destruída. Isso leva mais de 20 anos. Então, um portador de Parkinson, na verdade, ele já está 20, 30, 40 anos, a doença já iniciou, até chegar ao diagnóstico. Eu sou portador da doença de Parkinson há 13 anos. Fui diagnosticado em março de 2008. Vou dividir meu relato em 5 fases. Primeira fase, antes do diagnóstico. Muita fadiga, muito cansaço, oleosidade na pele, problema cognitivo. Problema cognitivo realmente é muito sério. Em alguns parkinsonianos, tu pode estar conversando no momento e perder a linha de raciocínio, e aí tu falta uma palavra e aí tu sai totalmente fora do assunto. Então, isso é um problema seríssimo para quem tem um problema. A marcha, o pé direito arrasta. Eu, por exemplo, iniciei pelo lado direito. O Parkinson, geralmente, ele inicia por um lado do corpo, depois ele passa para o outro lado. Então, o meu passo, a minha marcha era o pé arrastava, o braço era colado ao corpo. Lembro que um cunhado meu caminhava comigo na praia e ele dizia: Renato, não estás te movimentando por quê? Antes do diagnóstico, né? Porque o braço ficava colado ao corpo, né? Sob pressão, sentia tremores, bradicinesia, que são os movimentos lentos, né? Então, isso foi o que aconteceu na primeira fase. Aí vamos para a segunda fase. Aí quando vem a segunda fase, vem o diagnóstico. Aí dá a perda do chão, né? Várias etapas até a aceitação. Aí tem o período da negação, aí vem a questão da depressão. 80% dos pacientes com Parkinson também tem depressão junto. E geralmente a depressão vem antes do Parkinson. Não quer dizer que todas as pessoas que têm a depressão vêm até o Parkinson, mas 80% dos parkinsonianos têm depressão antes do diagnóstico. E aí o diagnóstico tive um problema sério, que acontece geralmente com o parkinsoniano. Fui parar em pronto-socorro, em a unidade de atendimento hospitalar, aí me encaminharam para um ortopedista. Do ortopedista vai para o neurologista. Aí chegou, a minha experiência com o primeiro neurologista foi singular, porque na época eu fiz a consulta e ele foi, como profissional, ele foi muito competente, porque ele deu o diagnóstico corretamente. Depois eu tive outro diagnóstico para confirmar e era realmente Parkinson. Mas faltava empatia, a questão do médico estar predisposto a olhar dentro do olho, a falar com o paciente, e isso não existia nele. A minha filha, na época, era estudante de medicina, aí eu comecei a questionar quando ele confirmou que era Parkinson. Ele disse: pergunta para tua filha quando chegar em casa. Então, ele estava mais preocupado em outros assuntos e não a interagir com o paciente. Então, isso muitos colegas com Parkinson já citaram também, que tem essa dificuldade nessa fase, principalmente inicial, até escolher um médico.
Aí vamos para a terceira fase, após diagnóstico. É uma longa caminhada onde precisamos escolher um bom médico, um neurologista. Ele vai ajustando as medicações conforme o estágio da doença e orientando. Também são de fundamental importância outros profissionais da saúde, como fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, educadores físicos, psicólogos e outros, nutricionistas, como é o que falou anteriormente, deixaram bem claro a questão da professora Rita com a fono, o grupo de autoajuda com a professora Ângela, a professora Adriana na Cefid, com a educação física, e assim, a todos. Peço perdão se não citei alguns agora no momento, mas é de fundamental importância que é multiprofissional, é um médico e outros profissionais da área da saúde que agreguem a psicologia. Então, isso aí para nós é muito importante, toda essa multiprofissional, multidisciplinas. Cabe ressaltar que é essencial a participação dos portadores em atividades comunitárias, em especial no grupo de autoajuda do NET, por exemplo, a professora Ângela. O trabalho é muito bom lá, porque promove a orientação, a integração e o acolhimento aos portadores de Parkinson. Todo este arsenal terapêutico, medicamentoso e multiprofissional da saúde é colocado à nossa disposição para controlar os sintomas. Aí vai enumerar várias, acinesia, discinesia, bradicinesia, mas não vem o caso agora, senão vai tomar muito tempo. Então, vamos em frente. Aí vem para a quarta fase, cirurgia. Aí, quando eu completei 11 anos de Parkinson, o que aconteceu? O meu médico, que me acompanhou nesses 11 anos, me disse, Renato, o medicamento agora, chegamos no limite. Então, agora é o momento de eu te encaminhar para um neurocirurgião. E aí tive que tomar essa decisão, esses 11 anos de Parkinson. Então, vários medicamentos foram utilizados, já não eram efetivos e muitos efeitos colaterais tornavam-se intoleráveis. Então, parti para a cirurgia. Fui entender os prós e os contras desta intervenção, onde descobri que nem todos são candidatos à cirurgia. O paciente tem que responder à levodopa, a medicação levodopa tem que fazer efeito e fazer um teste cognitivo, porque se não tiver com a parte cognitiva adequada, também não é indicado a cirurgia. Consultei com 6 neurocirurgiões e optei por um com larga experiência em implantes de eletrodos cerebrais bilateral. Comparei os resultados de cada um e a empatia. Assim, senti segurança. Comparei o resultado de cada um. Aliás, os critérios para a escolha do hospital foram o alto padrão tecnológico e o menor índice de infecção hospitalar referente à cirurgia dessa natureza, que é o DBS. O hospital que eu fiz a cirurgia tinha 0% em 15 anos de infecção. Isso me deu muita segurança também. Então, eu estava com um bom médico que eu confiava e um hospital que eu tinha muita preocupação com a infecção hospitalar. E também, então, a técnica do médico com a questão do cuidado do hospital. Agora, o que é importante salientar, esta cirurgia pode ser feita pelo SUS e pelos planos de saúde. Então, aí vem a importância do SUS para a sociedade. Então, nós estamos falando de Parkinson, uma cirurgia que é cara, custa mais de R$100.000, e ela pode ser paga, ela paga pelo SUS totalmente. Lógico que entra numa fila e até para aguardar, mas é perfeitamente viável fazer pelo SUS. E os planos de saúde também. Aí vamos para a quinta fase, após cirurgia. Aí eu renasci. Antes de falar renasci, eu gostaria de fazer um comentário que ocorreu com o médico cirurgião, porque na doença de Parkinson, na metade da cirurgia, eles já estão trabalhando com o paciente já há algum tempo, foi 7 horas de cirurgias, o paciente é acordado e tem que se mexer, aí tem um médico que auxilia, orienta para que a gente mexa com o braço, com a perna, para o cirurgião botar exatamente no lugar exato que tem que ser colocado o eletrodo, né? Que é um eletrodo, é colocado uma bateria no peito, que leva uma fiação que vai na cabeça, e na cabeça é feita uma incisão aí na desabertura óssea e coloca esse eletrodo na região onde vai criar um campo eletromagnético que vai reorientar
todas essas ligações que vai ajudar, ele entra onde o remédio não está agindo, ele passa a agir. Então, nem ele sabe, nem o especialista sabe explicar exatamente como acontece, mas acontece de forma totalmente positiva, né? Então, isso aí foi uma questão de muita alegria. Então, após a cirurgia, eu sorria, eu falava, eu gritava de alegria, porque eu conseguia mexer com o braço, eu não conseguia fazer mais movimento com a mão, e eu conseguia. E aí eles relataram para minha esposa, para minha filha, para o meu filho, no pós, saindo da cirurgia, e eu estava muito alegre, e foi um motivo de alegria. E até hoje eles comentam comigo que eu fui um dos pacientes que mais deixou eles felizes também, porque eu tinha muita esperança, sempre acreditei no processo, né? Então foi o motivo. Então foi uma diferença do noite para o dia. Recuperei movimentos finos, consegui fechar a mão, abrir, dou nó em linha, eu gosto muito de pescar, dou nó em linha de pesca, botou a camisa com sucesso. Também melhorou a marcha, o braço não está mais colado ao corpo, não arrasto mais o pé. E assim por diante. Como tomar banho, eu antes da cirurgia tinha dia que eu não conseguia nem me enxugar, minha esposa tinha que vir me ajudar porque eu não conseguia. Passei a ter todas as atividades. Lógico, hoje sou lento, porque o Parkinson, a gente é lento com o Parkinson, mas recuperei minha autonomia, que para um parkinsoniano é fundamental. Fundamental. Fui bem orientado pela professora Maria Rita também, questão da fone, que eu agradeço de coração, e todas as orientações que ela me deu tudo certinho. Então, agradeço, professora Maria Rita, e todos os demais. A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais diagnosticada, depois do Alzheimer. A maior prevalência está na população acima de 65 anos. Depois cai um pouco até os 50 anos, e 5% dessa população está abaixo de 40 anos. Então, nós temos pessoas com 20 anos, 20 e poucos anos, e temos também um parque juvenil que tem até de 10 a 20 anos de idade, que é caso raro, mas também tem, que é mais ligado ao aspecto genético, né? O dia a dia do portador de Parkinson nunca é igual, depende muito do ajuste da medicação e, sendo o caso, do ajuste do marca-passo, para quem fez a cirurgia, né? Lógico. O segredo de viver com Parkinson, então, para mim, no caso, na minha experiência, o segredo de viver bem com Parkinson é viver um dia de cada vez. O passado serve de experiência e o futuro a Deus pertence. Então, isso aí, para mim, eu levo na minha vida e tem dado certo. Também, faça alguma coisa que lhe dê prazer. Por exemplo, tem um hobby. Se não conseguir viajar, se não conseguir, pelo menos caminhe. Caminhar é fundamental no dia a dia. Então, isso é muito importante. A boa notícia, tem que dar uma boa notícia também, né? A boa notícia é que o Parkinson não mata, mas o Parkinson se perde qualidade de vida, infelizmente. Então, isso é uma realidade. Não questione por que aconteceu comigo. É lógico que isso vem depois de processar todo esse período, né? Então, não se questione por que aconteceu comigo. Como diz a nossa amiga Elaine, do limão faça uma limonada. Assim aprendi a conviver com o Parkinson. Então, isso para mim é o dia a dia. É lógico que vai ter aquele dia que a pessoa não tem vontade de sair da cama, mas isso é um direito nosso. Mas nós temos que ter o esforço de começar o dia a dia. Tem que mudar. Tem que sair do mesmo. Eu, por exemplo, vim morar na praia porque me deu qualidade de vida. Então, eu estou morando aqui há 8 anos, isso eu caminho na praia, então isso eu consigo prolongar os efeitos da doença, porque eu consigo liberar. Porque o Parkinson, além da dopamina, ele bagunça toda a região cerebral com outros mediadores químicos também, como, por exemplo, a noradrenalina, como, por exemplo, a serotonina, que é responsável pelo prazer. Então, ele bagunça tudo. Então, as nossas ligações não são feitas de forma adequada, né? Podemos dizer assim. Eu acho que fundamental importância o apoio familiar. Procurar entender que o parkinsoniano necessita de um tempo maior para processar e executar suas tarefas. Tentar ajudá-lo
sem preconceito e não subjugar sua capacidade. Ele apenas é diferente. Entenda que seu ritmo é lento, em razão da deficiência na produção de um neurotransmissor, principalmente a dopamina. Então, essa é para entender o ritmo do parkinsoniano. E também as terapias complementares são importantes, como massoterapia, acupunturas e outras. Os meus agradecimentos à UFSC, ao UDESC e ao NET pelo trabalho de extensão, à PASC, a nossa presidente Valesca e todo o seu corpo diretivo, aos professores e alunos pelo carinho e dedicação aos parkinsonianos, a todos os profissionais envolvidos com a doença de Parkinson, aos nossos familiares, em especial a minha família e meus amigos. Para encerrar, eu trago um pequeno trecho da letra da música Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira, que eu acho que tem tudo a ver com a doença de Parkinson. É um hino da doença de Parkinson. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só leva a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. O meu agradecimento a todos e me coloco à disposição. Se alguém tiver algum parente ou alguém interessado, eu estou à disposição para poder ajudar dentro do que for possível. Muito obrigado. Se alguém mais quiser fazer uma intervenção. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de parabenizar inicialmente a PASC por essa brilhante iniciativa e parabenizar todas as palestrantes que me convenceram a fazer parte do grupo. Vou ser aluno no mês que vem com vocês, se me aceitarem. Eu recebi o diagnóstico de Parkinson final de 2018. Em 2019, eu participei normalmente de competições, aposentei também em 2019. Em 2020, eu já tinha planos de participar do grupo como aluno, mas com a pandemia eu adiei para... Mas parabenizar a qualidade das apresentações que me convenceram que vocês são o máximo. Também é muito importante rever os amigos e a minha colega professora do Cefid, a Adriana. Há um bom tempo não via. É um prazer te ver, Adriana. Sempre muito boa. A motivação sempre foi uma das suas características fundamentais. Isso você irradia confiança, motivação e qualidade dos seus trabalhos. Fiquei muito feliz também com a professora Maria Rita, porque eu gostei muito da sua apresentação, principalmente no que se refere aos sintomas adicionais. Embora não tenha esses problemas, exceto a dicção, que está um pouco prejudicada, mas ainda não tem dificuldade de engolir, não tem dificuldade de cantar, não tem lapso de memória, por enquanto, e me convenceu também a fazer parte do seu grupo. Parabenizar a Ângela pelo retrato fiel que fez do grupo de apoio, a Márcia, e fiquei encantado com o depoimento do nosso colega parkinsiano, Carlos Renato. Vou procurar você para conversar mais na hora nas presenciais, mas fiquei encantado com a sua fala. Parabéns a todos, valeu a pena. Gente, sou obrigada a dizer que o professor Sebastião é o meu professor eterno. Eu tenho um carinho muito especial por ele. Ele foi meu professor na graduação, ele foi meu professor na especialização, ele foi meu professor no mestrado e foi meu colega de trabalho. Vocês imaginam o orgulho e o respeito que eu tenho por esse homem que está aqui. Então, assim, vocês não têm imagina, eu estou aqui, né, até emocionada, porque ele realmente, no Cefid, na UDESC, ele é tudo, assim, todo mundo tem um respeito, uma admiração enorme pelo professor Sebastião Iberes Lopes Melo. Ele é um tudo ali. Muita bondade sua, Adriana. Muita bondade sua. Eu fiquei super emocionada com essa acolhida do seu Sebastião para o nosso grupo. Ontem a Adriana falou tão carinhosamente do senhor. Eu disse, será que ele não vai participar e vai entrar nesse grupo e participar junto com nós? Nossa, eu estou super emocionada. Eu sou uma aluna que eu adoro a Adriana, e agora o senhor, ontem ela falou do senhor para mim, eu fiquei super emocionada mesmo, porque o senhor é um grande homem, um grande professor. Obrigado, muito obrigado. São muito bondosas. Tem uma pergunta no chat que é a seguinte: em que momento
da doença, o paciente de Parkinson pode procurar e participar desse grupo. Então, talvez a professora Ângela pudesse responder, né? Porque nós estamos falando aqui do grupo de ajuda mútua, né? Pessoas com Parkinson, familiares e cuidadores, tá? Então, professora Ângela, pode responder para a gente? Então, o grupo, né, ele tem esse objetivo mesmo do encontro, né, a finalidade é o encontro. É como todo mundo aqui, eu acho que a gente trabalha um pouco com essa metodologia, né, do trabalho, do encontro, do diálogo, né, da troca, da vivência. Mas o que eu enfatizo muito que dentro dessa perspectiva humanística, né, do acolhimento, da solidariedade, a solidariedade também é um conceito muito importante no nosso trabalho, porque ser solidário um com o outro, né, entre pessoas com Parkinson, entre familiares e entre profissionais, é muito importante, porque assim a gente consegue congregar o trabalho e fazer o trabalho importante para todos, né? Quando é que a gente entra, né? Muitas pessoas não gostam de participar em grupo, ou resiste muito, porque vem, às vezes, de uma vivência do trabalho, né? O diagnóstico da doença de Parkinson levou a uma aposentadoria um pouco obrigada, né? Então, nesse momento em que ele se sente obrigado a parar de trabalhar, também não quer ficar entrando A gente sente muito a resistência das pessoas em participar de grupo. Porque no grupo você tem que falar alguma coisa, e falar e se expor não é tão fácil assim, né? Então, nesse momento, mas o importante é a gente ter a informação, né? Muitas pessoas chegam para nós sem saber o que é a doença de Parkinson, já vivendo com ela há muito tempo. Então, é importante, o mais rápido possível, nós conseguirmos entrar, né? Inclusive, eu respeito muito essa autonomia, ou o direito, a vontade da pessoa, dela não estar naquele momento para participar de grupo. Então, não é uma coisa que possa ser forçada, né? Agora, é neste espaço que você vai encontrar informação de como lidar melhor com a sua doença, diante de todos os trabalhos que foram apresentados aqui. Em qualquer um deles que foi apresentado aqui, seja na fono, na físio, na dança, no grupo de apoio, seja onde for, alguma coisa você vai estar fazendo para te ajudar, né? Então, acho que a gente não pode deixar de também buscar ajuda, né? Buscar ajuda não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque no momento em que eu digo assim, eu preciso de ajuda, nesse momento eu já estou refazendo, né? Refazendo em mim meus sentimentos em relação à minha condição de ser uma pessoa que tem uma doença crônica, né? Então, eu preciso de ajuda para aprender a conviver com essa doença, para poder lidar melhor com essa doença. Eu preciso me instrumentalizar para melhor lidar com a doença. A informação correta sobre a doença, sobre o seu tratamento, quais são as suas formas mais adequadas de tratamento, é a melhor maneira, né? Primeiramente, se conscientizar do que é a doença de Parkinson, né? E depois ter disposição para participar ou encontrar entre todas essas atividades que a PASC articula, né? Alguma que possa ser aquela que esteja mais perto da sua casa, ou aquela que mais te motiva, como, por exemplo, eu gosto de dançar, né? Ou aquela que gosta mais, sou mais reflexivo, quero estar me preparando mais psicologicamente para a doença, veja as atividades da Márcia, né? Então, o que nós fazemos também muito no grupo de apoio é encaminhar as pessoas que chegam, muitas vezes eles chegam primeiramente para nós, né? É encaminhar para as outras atividades, né? A gente não quer que a pessoa fique só no nosso grupo de apoio, nós queremos que participe de todas as atividades, porque todas elas são complementares,
né? Que diga aí as profissionais aí que já falaram, né? Então é isso, né? Sem esticar demais. Tem uma segunda pergunta, que é se é comum o negacionismo do paciente em relação a essa doença. Eu gostaria de convidar o senhor Carlos Renato para responder essa pergunta. Pode ser, professor Carlos? Sim, é comum. Acredito que todas as doenças, toda patologia crônica, principalmente, há um problema sério, que são várias fases. E agora não me bloqueou para citar uma por uma. Mas é que, por exemplo, o negacionismo é muito comum. E no Parkinson isso é natural. Pelo fato de saber que é uma doença para a vida toda, então eu não posso estar com isso. Parece que cria um preconceito. Então não quero ter, porque eu sei que eu vou... A ideia que tem é que é um cara que treme, que não pode comer, e nem todo parciano tem tremor. Mas a ideia que vem é aquele cara que tem muita deficiência. Então, por que isso aconteceu comigo? Por isso que na minha falação eu tive a preocupação de colocar essa questão do aceitar, né? Do fazer uma limonada. Porque, caso contrário, é difícil, mas é uma fase. Então, o paciente tem que ter... A negação é uma das fases da doença. Depois vem outras. E aí, quando entra aquela de que eu já admiti a doença, aí, meu amigo, seja otimista, que nada melhor do que viver. A Elizabeth Kubler-Ross, né, que acho que que fez uma teoria que fala do enfrentamento das pessoas a uma situação grave de saúde ou mesmo a uma doença terminal. Ela estudava o câncer, né? Então, lá ela desenvolve uma teoria estudando os pacientes, de que a primeira fase é a fase da negação. Não, isso aí não é comigo. Passa um tempo até voltar um outro médico, a ter mais sintomas, o médico falou, mas ele não acreditou, fica negando. Quando ele entende que realmente o terceiro, quarto médico deu o diagnóstico de Parkinson, aí a pessoa fica com raiva. Aí é uma fase de raiva. Muitas vezes ele chega no nosso grupo nessa fase, né? Porque só aí que vai... Depois é uma fase que a pessoa começa a barganhar com Deus, com a família. Então, é uma fase de barganha. Até chegar numa fase... São 5 fases. Até chegar numa fase em que a pessoa começa a se aceitar com a doença e a conviver melhor com a doença. Só chegando na última fase é que o tratamento vai ser mais efetivo, é que a pessoa vai aprender... Ela passou todas essas fases brigando com a doença até chegar numa fase em que ela diz assim, não, é isso mesmo, vamos ver o que dá para fazer aqui, né? E aí começa a tomar adequadamente a medicação, começa a prestar atenção, aí começa a prestar atenção naquelas informações que a gente começa a dar, que são do dia a dia da pessoa com Parkinson e que são, às vezes, uma pequena informação que colabora, né, muito, assim, no dia a dia da pessoa, tá? Maria Fernanda, eu só queria, complementando o que a Ângela falou, a gente observa isso em todas as doenças crônicas, né? Então, por exemplo, eu tinha muito essa experiência com deficientes auditivos, por exemplo, né? A família, até aceitar, tem que passar por todas as fases, senão o tratamento nunca vai para adiante, né? É uma situação bastante complicada. A gente observa que quando a pessoa aceita, aí eu consigo fazer coisas por mim mesmo, né? A criança autista, a mesma coisa, passa pelo mesmo processo, né? Só para complementar. Então, eu só também gostaria de colocar, acho que complementa a fala de todo mundo, a importância, então, desses momentos na leitura de cada profissional, da fase em que a pessoa se encontra, para a gente buscar o melhor encaminhamento, o melhor trabalho, e a importância de estar com outras pessoas no grupo, como foi falado, sempre é um encontro, onde vários poderão estar em fases diferentes. E essa conversa, essa interação também traz uma condição de escuta, de se colocar no lugar do outro, de possibilitar uma resposta, quem sabe, diferente daquela que eu cheguei naquele momento que eu estou passando, né? Então, nós temos aqui o Giovanni, que gostaria de falar, e tem a Wanda, que está com a mãozinha levantada.
Não, eu queria só dar um depoimento que eu pesquisei com vários médicos para chegar no diagnóstico, né? É uma peregrinação que a gente tem que fazer. A gente conversa com vários profissionais e faz 1 ano e meio, 2 anos que eu consultei um médico por causa do meu tremor que eu tinha no braço, que eu tenho no braço direito. Aí o médico fez assim várias dosimetria, né? Vários medicamentos ele testou e daí no final de toda a bateria de teste da dosimetria ele disse assim: Giovanni, o teu tremor é de ordem emocional. Ele é refratário ao uso de droga. Aí eu comecei a olhar o Parkinson em mim de outra maneira. Na verdade, eu preciso atuar na área psíquica. E aí eu comecei a pensar na meditação, e todo esse trabalho que a Márcia faz eu acho importante, porque ele atua num campo muito importante, que é a psique da pessoa. O lado emocional ele é muito importante ser tratado, porque a gente é pura emoção, né? Pura vibração. Isso aí eu fui desenvolver essa maturidade, essa consciência faz 1 ano e meio. E eu acho que a meditação é uma ação que ensina a gente a pensar, seja individual, seja de forma coletiva. Então eu queria dar esse depoimento para, de repente, alguém está passando por essa experiência, valorizar essa parte psíquica, né? Que ela é muito importante. E eu acho que o trabalho em grupo facilita a gente expandir e desenvolver essa área psíquica. Porque se a gente olhasse o Parkinson só pela função fisiológica, ele é limitado, né? Pelo fato da gente ter que fazer uma reengenharia da vida da gente. Essa reengenharia abrange tudo, né? O que você está lendo, com quem você está acompanhado, o quanto que a família te ajuda, o quanto que os colegas contribuem, os profissionais. Então é um processo de reengenhar a vida da gente. Há uma verdadeira revolução na linha cotidiana da vida da gente. É isso que eu estou notando, basicamente, porque a doença ela é multifatorial e os tratamentos para tratar essa doença, como ela não tem cura, você tem que trabalhar um processo multiterápico. E nesse processo multiterápico, eu penso que a psicologia, a psique da pessoa é a parte mais importante, mais centralizadora de todas as terapias que você escolhe, que você opta para desenvolver o tratamento do Parkinson. Talvez a Márcia poderia dar um depoimento sobre isso que eu coloquei. Giovanni, então, acho importante que tu colocaste, na verdade, o que eu vejo é que cada ser humano consegue ser acessado por uma via, né? Então, muitas vezes, a Adri, via dança, ritmo, espontaneidade no movimento, acessa pessoas no seu emocional, que nem sempre na condição ali da aula ou pelo um trabalho com voz, todos nós somos acessados de várias maneiras. Nossos iniciadores poderão ser vários. O que a gente coloca, e talvez o que tu tá percebendo em ti, Giovanni, é que exatamente é como se tu tivesse encontrado uma resposta para ti, porque tu percebes a alteração toda emocional no todo, que precisa também trabalhar, né, as outras questões, mas o emocional como um carro-chefe, vamos dizer. Centralidade, né? E aí isso eu vejo que é muito individual, né? Cada um de nós manifesta, aquela coisa que vem primeiro o ovo, a galinha, por onde eu vou manifestar um tremor na minha voz, ou enfim, qualquer outra situação, quando eu estou nervosa, ou uma dor de estômago forte, ou, né? E no Parkinson, por onde vai? A questão é que tu estás trazendo, que algo que é importante é como tu estás te percebendo, né? Então, a tua percepção, com todo o trabalho que tu fazes contigo, está te levando a um encaminhamento atento a essa questão do encontro contigo mesmo, a perceber o teu estado emocional, para então, inclusive, aproveitar melhor, muito melhor, todo o trabalho que tu precisas fazer como um todo, né? Porque nós precisamos desenvolver o tempo todo em todas as áreas, né? Mas eu entendo dessa maneira, que cada um, por um lado, um trabalho com voz pode tocar de um jeito que, às vezes, eu
no trabalho no grupo, às vezes nem sempre atinge. Tu entende o que eu quero dizer? Eu acho que vocês podem me ajudar também, assim, o quanto o profissional que está com cada um precisa estar atento a isso que tu estás dizendo, tanto que a Ângela colocou, todos nós trabalhamos com o enfoque do encontro, o encontro nessa questão empática, nessa questão de acolhimento, porque o emocional já chega muito fragilizado, já chega pedindo isso. E se a gente não estiver sensível a isso, aí fica tudo muito mais complicado, né? É como se bloqueasse, né? Sim, sim. Tá ótimo, obrigado. Boa noite a todos. Na realidade, eu gostaria de parabenizar o NET pelo projeto NET Digital, né, que proporciona levar conteúdo tão maravilhoso como esse a longos espaços, né? Eu, por exemplo, estou acompanhando a live de Ilhéus, no estado da Bahia, e o professor Sebastião roubou o termo que eu iria usar para me dirigir ao senhor Carlos. Ele usou encantado, ele ficou encantado, e eu fiquei igualmente encantada. Então, seriam muitos os agradecimentos, agradecimento em primeiro lugar ao NET, pela iniciativa de, com esse projeto, estar trazendo essa questão do Parkinson, né, que é uma questão tão delicada e a gente passa por ela assim, de uma forma tão desapercebida, na maioria das vezes. Eu digo a gente, a pessoa comum, né, quem não tem a doença de Parkinson na sua família, e que não, como os especialistas disseram, não está livre, né, de vir a ter. Mas queria agradecer também a professora Ângela, que é uma pessoa que eu admiro muito, a professora Maria Fernanda, coordenadora do NET, a professora Maria Rita, quem tive a oportunidade de conhecer, aos demais professores, e dizer que foi uma oportunidade ímpar para mim de avançar conhecimentos na questão da doença de Parkinson. Eu tive a oportunidade de acompanhar, eu acho que foi em 2018, um evento no Sesc Florianópolis sobre doença de Parkinson, e naquela ocasião fiquei impressionada com o grupo que se apresentou na dança, uma dança linda, tirando o chapéu, jogando o chapéu para cima, e eu ficava intrigada, como é que as pessoas com Parkinson conseguem fazer isso? Né? Como conseguem fazer? É evidente que conseguem. O programa de hoje mostrou isso de uma forma muito clara, a importância da dança, a importância da música, das terapias. Fiquei encantada. Queria somente fazer esse registro e agradecer a todos pela oportunidade de conhecimento. Eu sou participante do grupo de Parkinson já há 1 ano, 2 anos, não me lembro bem. Eu queria reforçar as palavras de José, Giovanni e aquele outro que saiu aqui da tela, não me lembro o nome. Quando falaram de meditação, é uma coisa que eu sempre falei nas reuniões. Quando estava na reunião, eu falava de que existem as terapias alternativas. Eu fiz uma pesquisa e cheguei a revistas americanas, não? Que falavam sobre a importância que tem essas energias alternativas, essas terapias alternativas. Dentro delas aparece pues, a meditação, aparece o Reiki, aparece o Tai Chi Chuan, e por coincidência eu fazia musculação na Universidade Federal, através do grupo que tinha se formado de Parkinson. E foi lá que me falaram que existia pues, o Tai Chi Chuan. Aí fui fazer Tai Chi Chuan na própria universidade, e o Tai Chi Chuan é oferecido por um doutor, um médico, professor da universidade. Só que eu tinha muita dificuldade em essa meditação que sempre se fala. Eu recém me estava iniciando, e também tem lá o Mindfulness. Não sei se conhecem o Mindfulness. Aí eu entrei também para aprender a fazer meditação. Mas o que me empolgou muito mais foi o Reiki. O Reiki, fantástico mesmo, sabe? Mas para fazer um bom Reiki tem que fazer meditação. Se você conseguir fazer uma boa meditação, que depois estou descobrindo que depende para que você vai fazer meditação. A meditação pode servir para curar depressão, ansiedade. Eu estou descobrindo que serve também muito para o Parkinson. Eu estou já com pronóstico do Parkinson mais de 3 anos, 4 anos. Mas parece que eu não tenho Parkinson. Eu me sinto
normal, eu faço minha vida normal, eu trato de fazer minha vida normal. Mas eu fico perguntando, o que está acontecendo comigo? Vou no médico e o médico fica surpreso também. Não me treme a mão, antes, quando eu comecei, me tremia a mão, se me travava a perna direita e o braço direito, que eu pensei que me chegou a hora, não? Mas tive a sorte de chegar a um médico neurologista muito bom que me receitou o Prolopa. Narciso, tu tomas meio comprimido de Prolopa 3 vezes por dia. Fica uma semana. Depois de uma semana eu voltei e falei, doutor, estou curado. O doutor me disse, não, Narciso, tu não estás curado. Me disse, estou detectando que tu tens justamente o Parkinson. E agora tu vai tomar 3 comprimidos por dia. Eu estou tomando, mas eu estou fazendo, como falei, eu fazia musculação, fazia Tai Chi Chuan, e como falei, me encantou, e eu estou fazendo o curso do Reiki. O Reiki é uma filosofia de vida, na qual se aprende que o ser humano é formado pela parte física, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. E como ficou com o Reiki? O Reiki começou em casa, brincando, porque tenho gatinhos em casa. Eu fazia minhas sessões de auto-Reiki e uma gatinha se me aproximou e fiz Reiki para ela. A partir daí, minha gatinha mudou. Aqui em casa, minha esposa também é reikiana, porque ela viu, e está dando certo. Existe uma coisa que não se pode explicar. E bem, as doenças do corpo físico se refletem no corpo emocional e se reflete também no mental e vice-versa. Agora estou vendo que muitas coisas se podem curar fazendo meditação, o que falou o Giovanni, eu concordo plenamente com ele. A meditação é uma ferramenta poderosíssima. Eu não sei se me estou curando por isso. Eu não me sinto com Parkinson. Já falei com a professora Ângela. Eu em casa eu corto grama, cozinho, limpo, lavo meu carro, que esses são hábitos que vêm justamente do Reiki, do Tai Chi Chuan. A gente não pode parar, não pode parar. Eu espero continuar assim com minha saúde. Eu trato de, como falei, pensar que estou normal. Mas eu sei que tenho o Parkinson. Eu acompanho vários colegas que estão muito mal, mas eu acho que tem muita coisa que se pode ainda pesquisar, né? Se pode fazer. Então, eu agradeço a vocês por esse encontro que tivemos e muito obrigado por esse encontro, que foi muito bom. Obrigada por sua contribuição também, professor. Então, eu só queria fazer um registro da forma como eu cheguei no grupo de apoio da professora, né? Sem nada de voz. E ela me encaminhou para a Maria Rita, eu estou emocionada, e daí a minha voz fica pior. Mas, olha, vocês me tiraram de um lugar que eu achei, meu Deus, o que vai ser da minha vida sem a minha voz? Eu que gostava de cantar, eu gosto de falar, de me comunicar. Então, é isso, uma gratidão eterna também para você, Márcia, pelo teu trabalho, muito acolhedor. A Adriana, que eu não estou vendo aqui na tela, mas faz um trabalho incrível. E você, Carlos, realmente foi muito bom. Então, da minha parte, Maria Fernanda, eu acho que está de bom tamanho, nós já estamos há 2 horas aqui. A gente podia nos abraçar virtualmente. Mais uma vez, obrigada pelo apoio, pelo carinho, pela presença, Maria Fernanda, a Sofia, obrigada pelo apoio. E até o nosso próximo encontro, ok?